campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos, abrindo hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes seja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só serem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo e não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem
para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito conforme o entende o mundo e rico em qualidades morais. É essa a nossa lição de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Meus irmãos, a lição é tão clara e tanto conhecemos dessas afirmativas aqui, do orgulho que os homens têm em relação aos seus títulos, ao seu saber, às coisas materiais que conquistam no mundo, esquecidos de que tudo isso é passageiro. As coisas materiais, ele as vai perder assim que passar para a espiritualidade. Os seus títulos têm um valor muito relativo, porque eles representam a oportunidade que Deus nos dá para saber, em determinada área do conhecimento, saber um pouquinho mais. Mas isso, comparado com o saber do Senhor, do Criador, é nada. É absolutamente nada. É um pontinho que se acrescenta na evolução das pessoas. E mesmo assim, às vezes nem acrescenta, porque há tantos de nós que aprendem algum ofício e depois não vão valorizar esse ofício, não vão honrar a oportunidade que receberam e vão trabalhar até se valendo desses conhecimentos para trabalhar contra a criatura. Então, tudo no mundo é um agregado de responsabilidades. Temos responsabilidades com tudo aquilo que nos chega, porque tudo o que chega na nossa vida, todas as oportunidades, nada mais são do que ferramentas de trabalho. São oportunidades que vamos recebendo na área do conhecimento ou em outras áreas que devem acrescentar um pontinho a mais no nosso saber, mas o saber dissociado do sentir, dos sentimentos nobres, do conhecimento, esse que não vem nos livros, mas o conhecimento que nasce do coração, a empatia pelo sofrimento do outro, esse conhecimento que vai sendo adquirido nas vidas sucessivas que vamos tendo, isso tem que estar ligado, tem que estar adequado ao conhecimento formal. Então, esses dois saberes, eles têm que se comunicar. Vamos ver o exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que estude medicina, ele tem uma oportunidade maravilhosa de fazer o bem, mas pode escolher não fazê-lo. Pode se fixar tão somente no aspecto do ganhar a vida através daquele conhecimento e, de repente, ganhar muito mais do que o seu sustento, mas ganhar notoriedade, orgulhar-se da notoriedade e esquecer-se do próximo, esquecer da parcela de humanidade que todos nós temos que ter, que justamente essa parcela vai nos conectar com o outro, vai nos tornar empáticos ao problema, à situação do outro. Se nós não tivermos esse trânsito
entre o saber e o sentir de maneira nobre, nós vamos estar como, nós não vamos alçar voo, é como uma ave que tem apenas uma asa, a outra está cortada. Não é possível o voo, não é possível a evolução conforme ela tenha sido planejada até mesmo por nós, antes de vir para a materialidade. Então, quando retornamos à espiritualidade, vamos nos defrontar com o desgosto, com a decepção em relação àquilo que fizemos com o nosso tempo, aquilo que fizemos com as condições que nos foram oferecidas. Se nos apegamos à parte material, à parte externa, às aparências, se nós nos apegamos à notoriedade, conforme já falamos, né? Então eu me torno um grande médico e de repente eu já estou esquecido do porquê que eu estudei medicina. Para tratar de gente como eu. E estou já mais fixada na parte do ser reconhecida pelos demais, ser admirada. Mas essa admiração não vai nos trazer os dividendos espirituais de que necessitamos. Não só isso, podemos, claro, ser admirados pelas ações que empreendemos em favor dos nossos irmãos, mas quando nós trabalhamos unicamente para obter essa proeminência em face dos demais, nos elevar acima dos demais, sermos muito conhecidos, muito festejados, nós acabamos esquecendo qual foi o motivo que Deus queria de nós a nos permitir estudar aquela área. Falo eu da medicina, mas poderia falar em qualquer outra área, como o direito, os advogados. Os advogados têm uma missão importante. Eles, estudando as leis, estudando como tratar as questões jurídicas, eles têm uma grande responsabilidade, os juízes, todos nós temos responsabilidades na área profissional. E isso não quer dizer que sejamos criaturas que mereçam qualquer distinção, porque antes de tudo somos criaturas que vêm através de várias reencarnações acumulando, sim, equívocos. Temos acumulado enganos. Por isso estamos nesse mundo de provas e expiações. Porque se fôssemos aquela sumidade que às vezes nos julgamos, se fôssemos criaturas de uma nobreza superior, de propósitos, de inteligência, de haveres, nós nem estaríamos aqui. Na realidade, o fato de renascermos num mundo de provas e expiações já diz qual é o nosso nível espiritual. Temos que nos conscientizar disso e principalmente entender que o orgulho não tem razão de ser. Não há razão para cultivarmos orgulho. Podemos ficar satisfeitos dos feitos que conseguirmos, mas ser orgulhosos a ponto de não conceder crédito a um espírito como Jesus, imagine-se. Jesus, o espírito mais elevado na hierarquia dos espíritos, já um espírito
puro, veio ao mundo para nos trazer uma mensagem de pureza e de amor. E como nós, tão pequenos, falhos, ignorantes, como nós vamos ter coragem de achar que aquilo não é para nós, é para o simples, para o ignorante. Esta seria a grande ignorância, porque nós estamos divorciados da nossa realidade, somos espíritos. Todos nós estamos momentaneamente no mundo, mas vamos retornar à espiritualidade e vamos retornar para nos defrontar com a verdade, com a realidade. E será que essa realidade será exatamente a mesma daqui? Me parece que não há lógica nisso, que seja a mesma realidade. Porque então não haveria motivo para virmos para um mundo de provas e expiações, se tanto faz estar aqui quanto estar na espiritualidade, e as conquistas materiais tivessem grande influência na espiritualidade. Já sabemos, por depoimentos aqui do próprio Evangelho, que, por exemplo, vejamos, uma rainha falou sobre a realidade que ela encontrou, que era completamente diferente daquilo que ela estava acostumada. Nascer um rei, uma rainha, ou nascer um indigente, isto aí não nos cabe. Nós não temos o menor controle disso. Não passam de experiências necessárias para o crescimento espiritual. Então, uma vez podemos ser rei, rainha, e outra vez sermos um humilde funcionário, um gari, uma pessoa sem luzes, como se diz, uma pessoa sem grande conhecimento formal. Isso pode acontecer, porque em todas essas posições sociais há um conhecimento a ser adquirido. Em qualquer posição que nos encontremos, estamos em trabalho. E esse trabalho nos foi dado por misericórdia, por Deus, por Jesus. Estamos num planeta governado por Jesus Cristo. Então, ninguém chega aqui sem que Jesus tome conhecimento e permita. Estamos aqui sob o patrocínio do Cristo. E como nos julgarmos em qualquer posição que seja, de cientista, de magnata, como nos julgarmos superiores aos ensinamentos do nosso guia, do guia da humanidade? É necessário, e o Cristo disse isso várias vezes e exemplificou, é necessário que nós nos desvistamos desse orgulho que nos deixa cegos para a realidade e que coloquemos a roupa da humildade, que possamos nos ver tão pequenos como somos, o que sabemos. Mesmo o mais proeminente cientista, ele não sabe rigorosamente tudo. Ninguém sabe. Nós da humanidade, como humanidade, não conhecemos nem todas as espécies de animais que existem. Não conhecemos nada do espaço sideral. Conhecemos pouquíssimo. Nós não conhecemos nada do fundo dos oceanos. Nós não conhecemos rigorosamente nada. Como duvidar da palavra
daquele que formou o próprio planeta. Tenhamos então humildade no nosso coração, para que possamos ver nascer em nós o reino de Deus, que o reino de Deus não é lugar físico, é um lugar especial dentro do ser humano. É aquele lugar em que nos encontramos em paz conosco, em paz com os nossos irmãos, e só assim nós faremos jus ao mundo de regeneração que tanto esperamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site